Hoje vou contar pra vocês histórias de quem? De quem? Nada mais, nada menos do que... Chapeuzinho Vermelho. Olha a história da Chapeuzinho. Olha a Chapeuzinho, olha a casa da vovozinha na colina. Ela morava depois da floresta, né? Lindo, né? Olha ali, Chapeuzinho na floresta. Olha, aquele ponto vermelho, quem que é? Quem que é? Nada mais, nada menos que Chapeuzinho Vermelho. Quem que gosta da história do Chapeuzinho Vermelho? Crianças, está muito, né? Hoje em dia, muitas coisas, temos teatrinhos, temos, né, muitos ensinamentos. Tem vídeos, filmes, tudo de Chapeuzinho, tá? Desenhos, né? Muitas coisas legais, tá? Acompanha, tem muito ensinamento pra vocês, tudo bem? Muito legal. Olha, em algum lugar de uma aldeia, perto de uma grande floresta, morava uma linda menina. A vovó tinha feito para ela um manto vermelho com capuz e ela gostava tanto de usá-lo que acabou ganhando o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Olha, colocava, né? Ficava toda metidinha no espelho, né? Né? Ela gostava muito do capuz dela. Um dia sua mãe lhe entregou uma cesta dizendo: coloquei aqui bolo, pudim e manteiga. Olha, alguém vai criticar, nossa, mas nesse calor no nosso país sim. Mas como a lenda é na Europa que aconteceu, né? E naquela época também não tinham tanto desmatamento, tanta destruição da natureza. Então provavelmente era um clima agradável, né? Tinha oxigênio, não era esse calor tão, né? E era clima frio. Então a manteiga e o pudim com certeza não tinha estragado nem o bolo para atravessar toda a floresta, né? E geralmente onde tem floresta tem bastante oxigênio, né? É conservado o local, né? Então, portanto, crianças, estou respondendo para vocês, não estragou, tudo bem? Não faça isso no Brasil, que o Brasil é um país mais quente, né? Não podemos... E com o aquecimento global piorou a situação, né? Então, daí, ó... Coloquei aqui bolo, pudim e manteiga. São para sua avó, que está doente, mas vá direto para a casa dela, está bem? E não fale com estranhos. Não se preocupe, mamãe. Terei cuidado, respondeu a menina, colocando a cesta no braço e saindo porta fora. Olha que bonitinha, né? Daí lá vai Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho estava feliz e saltitava pelo caminho cantando uma alegre canção. Pela estrada fora eu vou bem contente, vou levar os doces para a vovozinha. O caminho é longe, a estrada é deserta e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Então, né? Daí a vovó morava sozinha em um chalé no meio da floresta e ela teria que andar bastante, por isso que ela ia distraindo, cantando, né? Olhando os pássaros, os coelhos, as borboletas, né? E as plantas que eram lindas, flores silvestres que são lindas, né? Tinha coelhinhos, um monte de animaizinhos ali, né? Muito legal, né? Então, enquanto isso, o lobo mau estava, né, já observando ela ainda, porque ele escutou ela cantando. Daí ele aproximou. Daí, no meio do caminho, o lobo mau viu a menina. Ele resolveu se fingir de amigo para enganá-la. Aproximando-se, puxou conversa. E ela, como era inocente, né, criança, não tinha maldade, não sabia que o lobo mau ia fazer mal, né? Olá! Olá! O que você está fazendo por aqui? Perguntou. Vou visitar a minha avó, que está doente, senhor. Respondeu ela, muito educada, né? Que ela tinha educação da mãe dela, a avó dela, tudo, né? A família dava educação para ela. Então ela era uma menina muito educada. Olha aqui, daí o lobo foi, deu tchauzinho pra ela, tá, ó. Daí, onde mora sua avó? Ele quis saber. No meio da floresta, senhor. Num chalé perto do rio, contou. Ela contou, né? Esquecida das recomendações da mamãe, Chapeuzinho Vermelho ficou conversando com o lobo. E isso deu a ele uma ideia, né? Que ele dela falando, ele, né, já foi matutando, que ele era muito matreiro, lobo mau, já, né? O nome já diz tudo, né? O lobo mau decidiu ir correndo e chegar antes dela ao chalé da vovó. Para atrasá-la, sugeriu que ela colhesse flores para a velha senhora. E a inocente menina começou imediatamente a escolher as mais bonitas
Ele então pegou uma talha e logo chegou, né? Ela ficou lá escolhendo as flores pra fazer um buquê lindo pra avó, né? Pra agradar a vozinha, né? Olha, deu tchau pra ela. E foi, ela inocentemente, né? Não tinha maldade, né? Daí chegou na casa da vovó. Chegou na casa da vovó. O lobo mau bateu na porta. Toque, 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 toque. Quem é? Quem está aí? Perguntou a avó. Chapeuzinho Vermelho, vovó. Respondeu ele, procurando disfarçar a voz. Ah, querida, que alegria, pode entrar, disse a avó. Ela foi entrando. A velha senhora ficou apavorada, porque ela, né, ele não disfarçou pra ela, que ele era o lobo, né? Quando ela abriu a porta, ele entrou e viu, ela já percebeu, né, que era ele, né? Só que ele não queria, ele queria espantar ela, né? Porque ele queria ficar como ela, se passar por ela, né? A velha senhora ficou apavorada quando viu o lobo mau no lugar da neta, né? Ele quis pular em cima dela, mas ela deu um berro tão forte que assustou o malvado, fazendo com que ele parasse por um instante. Foi o tempo de a vovó sair correndo e conseguir escapar. Eles conseguiu fugir para longe, a vossa senhorinha. O lobo mau queria mesmo era pegar a menina, por isso deixou que a vovó fugisse. Ele abriu o guarda-roupa da velha senhora, procurando alguma coisa dela para vestir. Escolheu uma camisola florida e uma touca com um laço. Em seguida, pulou para a cama e entrou debaixo das cobertas. Logo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou. Ela estava louca para ver a avó, né? E bateu na porta, toda animada. Toque, toque, toque! Quem é? Perguntou o lobo com uma voz que mais parecia o grasnado de um pato. Chapeuzinho Vermelho, vovó! Sua neta predileta! Replicou a menina. Oh, querida, que alegria! Pode entrar! Convidou o lobo mau. É lobo mau, né? Ela não sabia, pensou que era vovó, né? Que tava disfarçado, né? Daí ela notou a diferença, que ela é esperta, né? Ela é uma menina esperta, ela é uma camponesa mais inteligente, né? Lá está o lobo mau vestido. Ah, deitadinho, né? Disfarçadamente. Chapeuzinho Vermelho cumprimentou a avó e perguntou: por que sua voz está tão estranha, vovó? É por causa do resfriado, querida, respondeu o lobo. A mamãe mandou umas coisas gostosas para você se sentir melhor, vovó, disse a garota, mostrando a cesta. Obrigada, querida, agradeceu o lobo. Coloque-a em cima da mesa e venha para perto de mim. Ele falou, né? Coloque-a em cima da mesa e venha para perto de mim. Coloca o que ele queria que ela colocasse em cima da mesa? Responda para mim. Vocês vão responder o que ele disse? Coloca em cima da mesa e vem para perto de mim. Responda, criança, responda. A menina obedeceu e ficou espantada, né? Ao ver a avó, parecia esquisita com aquela camisola. Havia algo estranho nela. A menina já, né? Já ficou, percebeu, né? Olha, já ficou assustadinha, né? Olha. Chapeuzinho Vermelho comentou: vovó, que braços compridos você tem! E o lobo mau respondeu: é para te abraçar melhor, querido. Vovó, que pernas compridas você tem! É para correr melhor, querida. Vovó, que orelhas enormes você tem! É para te ouvir melhor, querida. Ele respondia, né? Tudo assim, tipo, ele já tinha respostas, já estava tudo planejado, né? Vovó, que olhos enormes você tem! É para te ver melhor, querida. Vovó, que dentes grandes você tem! É mesmo, querido? É o lobo mau, pulou em cima da Chapeuzinho. Ai, a Chapeuzinho esperta saiu correndo. Olha só, o lobo mau, malvado, horroroso, né? E ela ficou com muito medo. Olha, ele foi pra cima dela. Foi correndo, né? E ela pediu socorro. Ela levou um susto enorme ao descobrir que não era a vovó que estava ali. Apavorada, gritou bem alto: socorro, 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 socorro!
com medo de verdade. Socorro, lobo mal, ficou com muito medo, ficou com muito medo. Só gritar. Chapeuzinho Vermelho era corajosa. Ela saiu em disparada, contornando os móveis e derrubando os enfeites. O lobo estava logo atrás dela, mas não conseguia alcançá-la. Ali dentro da casa, ela era mais rápida do que ele, né? Porque ela já conhecia mais a casa, né? E ele era a primeira vez que ele tinha ido lá, né? Olha lá, ela correndo dele, né? Então, gente, cada autor traz né? Muda alguma coisa na história, né? Justamente naquele momento, ia passando um caçador. Ele voltava das atividades do dia e estava pensando em parar um instante para cumprimentar a vovó, de quem era muito amigo, quando ouviu o grito. O homem logo adivinhou o que estava acontecendo, né? Porque já estavam procurando aquele lobo faz tempo, né? Já sabiam, tinham avisado pra mãe da Chapeuzinho que era pra cuidar, né? Que tinha um lobo por ali. Então, por isso que a mãezinha dela falou pra ela quando ela fosse, era pra ela se cuidar, porque, né? Tinha os perigos ali, né? Só que ela não queria assustar a menina, então ela não falou do lobo, né? Falou, cuidado, né? Que na floresta tem perigos, mais ou menos assim, né? Vocês têm imaginação, né? Como que é os perigos da vida, todas essas coisas assim, tá? Não é uma coisa só, né? Várias, né? Daí o homem logo adivinhou o que estava acontecendo e não teve dúvidas em socorrer Chapeuzinho Vermelho, de quem também gostava demais. Ele abriu a porta com um pontapé e entrou rapidamente. Olha o caçador. O caçador. O susto que o caçador levou foi do tamanho do susto do lobo. Eles olharam para a cara do outro e exclamaram juntinhos, nossa, né? Por exemplo, na ficção, né? Ficção, o lobo ali conversa, todo fala, né? Na ficção, né? Porque a história, ela é história, com E, não é história. História com H é a história real que acontece, tipo, ai, o Brasil, Dom Pedro I, tal, fez o descobrimento do Brasil, tal, teve, né, o grito da independência. Foi uma história que aconteceu de verdade, nós sabemos que aconteceu de verdade. Não sabemos, tem coisas que, né, que a gente não sabe como que foi mesmo, mas a história foi contada assim, mas é um fato real. Agora, Chapeuzinho Vermelho, né, outras lendas que nós conhecemos no Brasil, também temos a lenda do Saci Pererê, né, sobre a Cuca, e temos muitas lendas do Brasil, né, então, né, Curupira, né, muitas coisas. Então, essas aí são tudo ficção, daí são história, né, assim, da Chapeuzinho Vermelho é história, né, não é uma história real, são ficção, a imaginação, né. Daí, diante do caçador, o lobo começou a tremer de medo. Diante do animal, o homem se espantou, porque não esperava encontrar o malvado vestido com aquelas roupas, né? Ele se assustou, porque pensou, nossa, com a roupa assim, ele pensou que ele tinha comido a vovozinha, tudo, né? É essa que ele pensou, né? Tinha devorado a vovó, porque ele queria... Tem histórias que vocês veem que ele devora a vovó, devora a Chapeuzinho. Mas como eu vou assim intercalando pra vocês, pra explicando um pouquinho sobre a história, né? Porque daí vocês vão ver várias versões, não, mas vão pensar que tá errado, não. Nesse livro aqui, esse autor aqui já fez a parte já que salvamos, né? Que não podemos matar os animais, que não podemos colocar na nossa história, o lobo mau morreu, tal. Não pode, né? Não podemos, o caçador matou o lobo mau, não. Que nem eu falo, vou chamar o Ibama, vai dar uma injeção, vai levar para uma área de preservação, tá? Para preservar o lobo mau, o lobo, né? Tal, essas coisas. E vamos reabilitar ele para ele não comer criancinhas, não comer, né? Daí a historinha ela vai mudando, né? E daí o Charles Perrault, em 1697, ele escreveu, né, a história, porque já era de um autor desconhecido, tá? Até então, a história já existia em algum livro, mas não era assim, não foi assim publicado, tal, não ficou famoso. Daí o Charles Perrault, francês, né? Dessa história ele escreveu, só que daí o lobo mal comia a vovozinha e a Chapeuzinho. Então daí o livro não era muito vendido, porque os pais não compravam, porque pensavam assim, é uma história triste, né? Das crianças também, não é que ele passava coisa assim para os filhos, né? Então o livro não teve muito sucesso na época, né? Daí o Charles Perrault só que fez assim um pouco de sucesso na Inglaterra, primeiro começou, na França, Alemanha e Itália, na verdade. Foi França, Alemanha, esses três países foram que
ficou mais a coisa. Porque se eu chegar lá vestida assim lá na Itália, na Alemanha e na França, né, o povo já vai, chapéuzinho, já vai vir, né? As crianças já vai vir, vai tirar foto, porque, né, é chapéuzinho. Não é? No Brasil é assim, né? Alguns conhecem, alguns não. Daí, como eu vou nos pontos turísticos na minha cidade, então as pessoas que conhecem a história, mesmo que não é desses países que eu citei, eles conhecem a história, as crianças veem em mim. Elas adoram chapéuzinho. Elas, Caperucito Roxo, né? Red Hood, entendeu? Eles sabem que é chapéuzinho vermelho. Então eles já conhecem a história muito mais do que nós. Então daí o Charles Perrault, né? Daí ele escreveu, mas no final o lobo não morria e tal. Mas e daí acabava a história. Daí, como é uma história assim, não era muito, né? Não foi muito aceita pelo público da época. Daí, depois de cento e poucos anos, né? Lá pra 1800, parece que foi lançado o livro 1812, 1813. Nessa época, os irmãos Grimm. Essa história que todos conhecem agora, né? Que daí o caçador, daí acrescentou o caçador, porque não tinha o caçador lá do Charles Perrault. Daí os irmãos Grimm apresentou o caçador, e os caçadores pegaram, e matou o lobo mau e salvou. Daí a vovozinha, Chapeuzinho, tirou da barriga do lobo mau. Mas acontece que hoje em dia não se pode, né, matar o animal, então nós temos que mudar novamente a história. Já desse livro já não morre, pode ver, né? Pode ver que esse livro, o lobo mau também não morre, tá bom? Então vamos terminar a história, né? Assiste para vocês não perder. Então, esse vídeo vai ficar no YouTube, porque as outras plataformas eu vou postar, mas vai ficar pouquinho, porque eles não aceitam vídeos longos, tudo bem? Eu já contei essa história em pedaços, nas minhas outras redes, né? Meus outros sites. Mas eles não deixam, né? Eles vão cortar um pedaço, vai ver só assim, uns minutinhos ali, né? Então, plataformas de vídeos curtos, elas não aceitam. É assim, então eu já estou contando novamente para vocês, né? Então, assistem, me seguem no YouTube para não perder. Tudo bem. Vamos continuar a história agora? Sim. Tudo faz a história desse livro, né? Porque o que eu estou contando faz parte da história da lenda de Chapeuzinho Vermelho, porque a lenda dela é contada conforme a cultura do seu país. Como eu estou no Brasil, eu tenho que, né, não posso matar o lobo mau, tenho que, né, tipo, dar um castigo para ele, colocar ele na área de preservação, né, reabilitar a alimentação dele, mais ou menos por aí, né, tá? Olha, o caçador ia mandar o lobo mau embora, mas nem foi preciso. Ele saiu correndo, como se tivesse sido picado por uma abelha, e não parou por enquanto não chegou ao outro lado da floresta, né? A vovó tinha se escondido longe dali. Ela nem imaginava o que tinha acontecido, mas viu quando o lobo passou voando bem ao lado dela e entendeu que podia voltar para casa. Olha a casinha dela, que linda, né? Assim no alto da colina, né? E o lobo correndo lá, olha. Saiu correndo, né? Ele tem medo do caçador, porque o caçador ia matar ele, né? Né? Eles são preparados, são treinados para isso, né? Olha, a vovozinha daí já reencontrou a netinha, né? Feliz, né? O encontro deles foi muito alegre. Chapeuzinho Vermelho agradeceu ao caçador e prometeu à vovó que ia prestar mais atenção às recomendações da mãe. Os três, então, se sentaram à mesa e comeram juntos o bolo, o pudim e a manteiga. Os três é a Chapeuzinho, a vovozinha e o caçador, né? Que são os bonzinhos da história, né? O lobo foi voando, correu pro meio da floresta, não apareceu tão cedo, né? Aí não vai aparecer mais, né? Daí, eles se sentaram, comeram. E daí Chapeuzinho foi, né? Mais tarde, né? A menina voltou em segurança para casa, né? Dela foi salva, tudo bem. E assim essa história termina. Termina a história deste livro. Mas geralmente eu conto sempre pra vocês, né? Daí cada versão que eu conto, eu vou estar falando alguma coisinhas, né? Que eu aprendi a todas as versões. Mas daí tem na imaginação da gente, a gente tem que imaginar a idade que ela tinha, né? Tudo. Ela era uma criança. Então, né? Imagina que ela tinha assim, por volta de 8 a uns 12, 13 anos. Na minha imaginação, ela tem mais ou menos essa idade, né? Então, muito importante, né? Pela estrada fora eu vou bem contente, vou levar os doces para a vovozinha.
ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. O lobo mal já está preso, hoje é dia de festa. Posso caçar borboletas, posso brincar na floresta. O lobo mal já está preso, hoje é dia de festa. Posso caçar borboletas, posso brincar na floresta. Segue, meus lindos! Então, crianças, vamos assistir o Chapeuzinho Vermelho. É muito legal. Viva, viva! Obrigado a todos os meus lindos seguidores. Segue no YouTube pra vocês não perderem, né? Vou fazer outro vídeo bem legal, né? Eu mesmo fazendo Deu a Louca da Chapeuzinho.